Galera, vamos começar o vídeo ouvindo o Mário Bittencourt e o Thiago Silva antes da vitória do Fluminense contra o Internacional dentro do Beira-Rio, na Copa do Brasil. A bola é redonda por isso. A gente vai rodar e vai encontrar de novo o mesmo caminho. E aqui nesse estádio, a gente em 2023 classificou para a final da Libertadores e fez o final de ano mágico que a gente teve lá. Que depois nos deu o direito de jogar o Mundial que a gente jogou agora. E aqui nesse lugar que eu estou, exatamente aqui, quando a gente ganhou aqui de 2-0 no Brasileiro, eu disse que a gente não ia para lá passear. E a gente não foi lá passear. Nós fomos lá e viemos entre os 4 melhores do mundo. E agora chegou a hora de a gente acabar com essa porra dessa má fase hoje, aqui nesse mesmo lugar. O futebol tá dando a chance de novo pra gente aqui. E é aqui que a gente vai resolver essa parada hoje. Tá ligado? Amém. É hoje. Não pode passar de hoje. Que vale tudo hoje. Especialmente o que a gente fez lá. Hoje tem que ser no braço. É ir lá e resolver essa porra no braço hoje. Ok? Não tem jeito. Tem que ser hoje. Tá bom? Vamos lá. Tira a melhor versão de cada uma. Tira a melhor versão sua. Tira a melhor. Se entrega lá dentro a todo momento. Se fizermos isso, vamos voltar aqui, vamos comemorar essa grande vitória e esse grande resultado para levar pro Maracanã para decidir lá. Tá bom? Tira a melhor versão de cada um. Pensa nessa porra, coragem, velho. Nós somos bons pra estar aqui. Não chegamos aqui por acaso não, porra. Trabalhamos pra caralho. E agora vai deixar de mão de bandeja? O caralho. O caralho. Juntos lá dentro pra gente fazer um grande jogo. Vambora. Cara, é engraçado, futebol é assim, né? Futebol é isso. O Mário Bittencourt, ele faz um discurso depois do jogo contra o Chelsea, e o Fluminense foi eliminado do Mundial de Clubes, falando, né, agradecendo ali a história, a entrega dos jogadores e dizendo que a gente ia voltar pro Brasil para disputar e para ser campeão. Disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Sul-Americana. Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão. E aí, o Mário Bittencourt, ele virou meme, né? Logo depois, o Fluminense volta, toma 4 porradas. Perde pro Cruzeiro, Flamengo e pro Palmeiras, né? E perdeu pro São Paulo também. E aí você pega o 4º melhor time do mundo, juntando com esse discurso do Mário Bittencourt, juntando com as derrotas, não teve outro jeito, virou meme mesmo, né? E o que o Mário falou no vestiário depois do jogo contra o Chelsea, eu não acho errado. Eu acho que o que ele falou ali faz total sentido. Ele estava motivando o elenco para voltar pro Brasil com o mesmo tesão e a mesma vontade. Não foi o que aconteceu, né? E o que mais irritou o torcedor depois dessas 4 derrotas é você olhar para um elenco, ver o que o elenco pode entregar e perdendo o jogo do Campeonato Brasileiro. O nível de enfrentamento muito mais difícil contra o Inter de Milão, contra o Borussia, contra o Al Hilal. E aí volta pro Brasil e perde pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Palmeiras, que são grandes equipes. Hoje são as equipes que estão melhor no Brasil. A gente pegou lá o 4 pedreira, né? Tirando o São Paulo, que não vive uma boa fase. Mas o Fluminense também perdeu. Então, assim, o que mais irrita o torcedor é olhar pro elenco e falar assim, porra, não é possível que é os mesmos jogadores que estavam jogando nos Estados Unidos. E sim, são os mesmos jogadores, tirando o Arias que saiu, que óbvio é um peso muito grande. O elenco sentiu a saída do Arias, porque o Arias ele era o centro de tudo dentro de campo. Quando o jogo estava difícil, os jogadores procuravam o Arias. Cadê o Arias? Toma, joga a bola nele que ele vai resolver. E o Arias saiu e o elenco sentiu, né? E aí, esse jogo contra o Internacional, grande parte da torcida do Fluminense já desmotivada, acreditando que o Fluminense ia ser eliminado ou já tomar uma porrada lá no Sul e voltar pro Maracanã praticamente eliminado, sei lá, perdendo de 3-0. E não foi o que aconteceu. Então esse discurso do Mário antes do jogo e do Thiago Silva também é muito importante, né? Você consegue ver no olhar do Mário a vontade que ele tem e que ele estava nesse momento de sair desse buraco que o Fluminense entrou. Porque é normal, irmão. O Fluminense entrou no Mundial de Clubes como o time brasileiro que iria ser eliminado primeiro, como o patinho feio, o time mais fraco do Brasil, né, com comparação com o Palmeiras, com o Flamengo, né, com o próprio Botafogo. E o Fluminense foi o time brasileiro que chegou mais longe, com o menor orçamento, o elenco mais curto de todos os brasileiros. Esses jogadores fizeram história e mostraram pra torcida que eles são capazes. Capazes sim de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, capazes de brigar por uma Copa do Brasil, capazes de brigar por uma Sul-Americana. Agora, quando você toma 4 porradas dessa, é óbvio que a torcida vai à loucura.
O Fluminense ganhou do Inter, Carlos. Tá tudo resolvido? Os problemas do Fluminense estão resolvidos? Não. Engraçado, né? Ganhou do Inter com 2 golaços do Everaldo. Você vê o tanto que esse discurso deu certo. Né? O discurso realmente deu certo. O Mário, ele cita o jogo de 2023 contra o Inter. Eu estava dentro do Beira-Rio. E eu lembro, quando o Fluminense faz o segundo gol, eu tava bem embaixo assim, em cima... No camarote tava o Samuel Xavier. Lembra que o Xavier foi expulso no Maracanã no primeiro jogo? Ele tava lá, junto com o Fred, tava o Mário e as filhas do Mário, né? E aí, assim, uma loucura danada, né? Quando faz o segundo gol, que o Beira-Rio fica calado e a torcida do Fluminense explode, eu olho pra cima assim, naquela loucura, tá o Mário chorando, todo mundo chorando. Realmente o que aconteceu ali no Beira-Rio, cara, foi algo... sobrenatural. Um jogo onde o Fluminense estava praticamente entregue, perdido. Em questão de 10 minutos, tudo mudou. O Fluminense se classifica para a final e ganha a Libertadores. Então, realmente, o Beira-Rio, mais uma vez, em curto período de tempo, consegue ser um momento especial para o Fluminense. Uma virada de chave para o Fluminense. E graças a Deus a gente ganhou agora. O Inter traz confiança para o elenco, mas como eu falei, tem muita coisa pra melhorar ainda. Eu não acho, por mais que o Everaldo tenha feito esses 2 gols, que ele é a solução do Fluminense, que ele é o nosso camisa 9. Eu não acho. Espero que ele cale minha boca e daqui nos próximos jogos ele faça 2 gols todo jogo. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas se acontecer, ótimo. O Fluminense ainda precisa do meio de campo, que vai fazer o papel que o Ganso fazia, por exemplo. O Fluminense precisa de um zagueiro pra jogar do lado do Thiago Silva. Queria muito que fosse o Nino, né? O Fluminense tá tentando contratar o Nino. Se isso acontecer, vai ser um sonho realizado de ver Nino e Thiago Silva jogando juntos. Mas enfim, muita gente falou, quando o Fluminense ganha, né, o Mário aparece. Aquele discurso que virou meme foi depois que o Fluminense perdeu pro Chelsea. Né? Então assim, eu não sou do tipo de influenciador, criador de conteúdo que você vai me ver aqui fazendo política. Quando eu tiver que elogiar o Mário, eu vou elogiar a gestão. Não só o Mário, né? Quando eu falo Mário, eu falo a diretoria do Fluminense inteiro, que ele não trabalha sozinho, mas a diretoria inteira. E quando eu tiver que cobrar, eu vou cobrar também, sabe? Eu falei pessoalmente pro Mário, inclusive, quando a gente fez uma reunião, né? Ele chamou alguns influenciadores pra passar a situação do Fluminense, como é que tava. Isso aí foi até exposto, inclusive, né? Enfim, vazou. Eu falei pra ele falou, cara, parabéns pelo seu trabalho, né? E tal. Eu falei, cara, você nunca vai me ver fazendo política, mano. Já me procuraram, inclusive, a oposição do Mário, fraquíssima, já me procurou. Falei, cara, esquece, não vou fazer nem política pro Mário e nem pra outra pessoa. Agora, eu quero o bem do Fluminense, sempre, sempre. Eu torço pro Fluminense, eu comecei a gravar vídeo por causa disso. Comecei a amar o futebol através do Fluminense. Então, você nunca vai me ver aqui fazendo política. Pô, esses dias eu vi um jornalista botando na internet, criticando o Mário porque o Fluminense mudou o designer das artes dos gols, quando o cara faz o gol. Porra, é perseguição, você vê que é perseguição. Não é o meu caso. Se tiver fazendo merda, tiver prejudicando o Fluminense, eu vou criticar. E é normal, o Mário, ele é um ser humano, ele não é um robô, ele vai errar. Ele tem vários acertos históricos no Fluminense e tem vários erros. Então, assim, eu fiz até um vídeo hoje, mais curto, né, nas outras redes sociais, sobre esse discurso. Eu achei um discurso forte, um discurso que eu, como torcedor, queria estar lá dentro falando isso. E ele falou. Sabe? Eu não acho que não fale também nas outras vezes, né? Eu acho que ele fala sim, mas eu acho que é mais o grupo do Fluminense, o elenco do Fluminense. Até fez um vídeo depois do jogo contra o Palmeiras chamando o elenco de vagabundo, né? Irritado. Porque realmente, você vê os caras chegando na semifinal do Mundial de Clubes e perdendo pro Palmeiras, perdendo pro Flamengo sem dar um chute no gol, sabe? De um jeito covarde. É realmente de você olhar e sentir raiva do elenco, porque são os mesmos jogadores. Enfim. Pra gente finalizar o vídeo, 2 notícias, na verdade uma boa e uma ruim, né? Vou começar logo pela boa. Quer dizer, não é nem ruim, né? Boa e ruim não, é uma boa e uma menos pior. Bom, o Fluminense não vai mais contratar o Vitinho. Espero que, né, a diretoria tenha escutado as vozes da torcida, porque foi praticamente 99,9% dos torcedores do Fluminense que foram contra essa contratação. E a desculpa que deram, né, é que o Vitinho pediu mais tempo
pra decidir se aceitaria a proposta do Fluminense. Agora tu vê, né, cara, que chega a beirar o ridículo a gente ler isso. Que o Vitinho pediu tempo pra pensar se viria pro Fluminense. Um jogador que não rende nada há anos. E aí o Fluminense desistiu da contratação, né? Que bom que isso aconteceu. Porque eu tava com medo, irmão. Com medo desse Vitinho vir pro Fluminense. Porque seria mais um bagre aí da gente reclamando. E o Fluminense ia pagar caro, mais de R$1 milhão por mês pra ele. Sabe? Então, assim, isso irrita demais o torcedor. E a outra notícia, que alguns estão achando ruim, né? Eu não acho, né? Mas tem alguns torcedores falando, pô, vai renovar com ele pra quê? O Fluminense renovou com o John Kennedy, né? Até dezembro de 2027. Alguns torcedores... John Kennedy voltou pro Fluminense e até agora não mostrou pra que veio. Não mostrou, tá bem fisicamente. Você vê que ele tá mais magro, que ele tá mais forte, mas... até agora não mostrou pra que veio, né? Não fez nenhum gol, nenhuma assistência, enfim. Mas o Fluminense renova com ele e, cara, assim, o recado que eu tenho pro John Kennedy tá tendo mais uma oportunidade. Eu acho que o John Kennedy, de todos os atletas do Brasil, é o jogador que mais recebe oportunidade. O Fluminense, se um dia o John Kennedy desistir da carreira de jogador, ele não pode falar que o Fluminense não ajudou ele, porque o Fluminense segue dando oportunidade pro John Kennedy, às vezes até sem realmente motivos pra isso. Sabe? O Fluminense ajuda o John Kennedy desde o momento que ele pisou lá em Xerém. Mesmo em todos os problemas pessoais que teve o John Kennedy, o Fluminense sempre abriu os portas pra ele. E agora dá mais uma oportunidade. Renova o contrato dele até dezembro de 2027. Então, assim, cara, depende muito mais dele agora do que do Fluminense. O Fluminense tá precisando de um goleador, precisa de um camisa 9, e o John Kennedy tem tudo pra ser esse cara. O John Kennedy tem futebol pra isso. O John Kennedy tem o apoio da torcida, tem o carinho da torcida, grande parte da torcida. Então, assim, é ídolo do time, do clube. Tem tudo pra ser a solução dos nossos problemas no ataque. Agora, vai depender dele se vai realmente acontecer. Tá? Ele vinha jogando bem no Pachuca, inclusive. Fez um Mundial de Clubes até razoável, cara. Fez quase que ele faz 2 golaços contra o Real Madrid. Esse moleque faz 2 gols contra o Real Madrid, ele nem volta pro Brasil. Pô. Nem volta. Ele ia ser vendido pra fora com certeza. Mas assim, eu sempre tive essa opinião sobre o John Kennedy. Tirando todos os problemas pessoais dele, o John Kennedy ele tem todo o perfil de um atacante de seleção brasileira. Ele chuta com as 2 pernas, ele é habilidoso, ele é forte, ele faz o pivô como ninguém. Sabe? Cabeceia bem, tem bom posicionamento. Agora, é a vontade do cara, o tesão dele de querer fazer história, de querer jogar em uma seleção, talvez uma Copa do Mundo que tá vindo por aí. E o Brasil ainda não tem um camisa 9 fixo. Enfim. Eu torço muito para que ele foque e traga resultado pro Fluminense, até mesmo pra carreira dele, porque o John Kennedy é um moleque que é mais um daquelas histórias de um moleque que saiu da favela, pobre e mudou de vida. E o potencial que tem o John Kennedy é muito grande. Bom, coloca nos comentários o que você achou do vídeo. O Fluminense, graças a Deus, desistiu do Vitinho, isso é uma ótima notícia. Coloca nos comentários aí opinião, não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.